Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre código binário, né? A maneira de como a gente podemos escrever o sistema de numeração binário, ou seja, de potência de base 2. Então, para introduzir um pouquinho, vamos fazer o seguinte, ó. O sistema de numeração binário, ele utiliza apenas dois dígitos. Quais são eles, professor? É o 0 e o 1. A sua utilização ela foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia da qual nós estamos desfrutando atualmente. Como assim? Só para você ter uma ideia. Os computadores eles representam números e circuitos elétricos usando uma série de chaves que possuem dois estados. Primeiro, é a ligada, que é quando passa a corrente elétrica, nós representamos ela pelo dígito binário 1. E a segunda é a desligada, que é quando ela não passa correntes elétricas e é representada pelo dígito binário 2. Para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, vamos tentar ilustrar aqui, ó. Vou fazer uma breve apresentação. Olha só, uma maneira de você representar o código binário. Eu teria uma lâmpada desligada representando o número 0, eu teria uma lâmpada ligada representando o número 1, uma lâmpada desligada 0 e um número ligado representando 1. Depois eu vou comentar um pouquinho, isso aqui é uma boa didática que vocês podem usar com os alunos de vocês, uma metodologia, para ajudar eles a escrever um número, né, no sistema de numeração binário. Bem, mas como nós podemos representar o sistema de numeração binário? Olha só, no sistema de numeração binário, um número natural n, lembre disso, um número natural, ele é representado como uma soma de potências de base 2. Assim, se nós queremos escrever qualquer número natural na base 2, nós vamos escrever esse número da seguinte maneira, turma. Olha só aí, ó. N como número natural vai ser a soma. Aí você vai observar que eu tenho um produto de potência de base 2 por um coeficiente. Esses coeficientes estão sendo representados aqui pela gente pelo o A índice K vezes 2 elevado a K, mais o A índice K menos 1 vezes 2 elevado a K menos 1. Aí eu vou fazer esse somatório até chegar no A índice 0 vezes 2 elevado a 0. Mas quem são esses coeficientes? Bem, esses coeficientes, vocês vão observar que eles são dígitos, né? Olha só, nós representamos ele pelo A índice I. Cada dígito desse A índice I, turma, é um valor que está entre 0 e K. E eles, o A índice I, só tem dois valores. Quem são eles? Ou é o 0 ou é o 1. Isso é válido no sistema de numeração binário. Para a gente entender, nós elaboramos alguns exercícios aqui para facilitar para vocês. Vejam só. Vamos começar com alguns exemplos? O primeiro, ó, escreva o número 8 em código binário. Segundo, quantos algarismos diferentes ou quantos números diferentes podemos formar usando os mesmos dígitos binários do número 8? Porque às vezes, ó, o número 8 eu vou escrever na forma binária. Será que todos os números de um algarismo pode ser escrito com os mesmos dígitos, com a mesma quantidade de dígitos binários? Interessante isso, né? Qual desses algarismos é o maior, depois que eu descobri ele no exemplo 2? E o quarto, vamos escrever o número também, 1011, em código binário, só mesmo para reforçar um pouco aí o nosso aprendizado. Mas antes de eu resolver todos esses exemplos com vocês, eu quero recordar um pouco de análise combinatória falando sobre permutação. Por quê, professor? Porque eu vou precisar da permutação, por exemplo, para resolver o exemplo 2. Então, nós vamos ver um pouquinho logo de permutações e no final eu volto novamente para os nossos exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Turma, quando a gente fala sobre permutações, vocês vão ter que saber que permutação é um arranjo. É um arranjo de N elementos em N elementos. Vocês vão ver isso na definição. Ó.
Imagine que eu tenho um conjunto com n elementos distintos. Nós chamamos de permutação dos n elementos a todos os arranjos desses n elementos somados n a n. Assim, o número total de permutação de n elementos é como se você fizesse o arranjo tomado n a n. Pela fórmula de arranjo, você vai ver que a permutação de n elementos, olha só, é exatamente o n fatorial. Bora fazer uma aplicação disso? Olha o primeiro exemplo aí, ó. Qual é o número de anagramas da palavra soma? Vamos ver a resolução aqui no quadro. Pessoal, nesse primeiro exemplo que nós temos aí, a pessoa pede, olha, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra soma? Então, vamos aqui, ó. No exemplo 1, você tem aqui que a palavra soma temos 4 letras, ou seja, 4 letras distintas. Então, de quantas maneiras nós podemos reordenar? Você observa que quando você troca a posição qualquer um desses 4 elementos, você vai ter uma nova palavra. Então, a ordem importa. Aí, como nós vimos lá a definição de permutação, importa a ordem, porque a permutação é um arranjo de n elementos em n elementos. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. Aí nós sabemos que isso é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, existem 24 anagramas que nós podemos fazer. No quadro. Considere os anagramas da palavra-chave. Em quantos desses anagramas as vogais não aparecem juntas? Vamos recorrer ao quadro para resolver esses dois exemplos, turma. Bem, de todos os anagramas possíveis da palavra-chave, quantos as vogais não aparecem juntas? Nós vamos fazer isso, pessoal, da seguinte maneira. Veja só. Primeiro passo. Quantos anagramas existem? Como nós temos aqui 5 letras que podem ser reordenadas de qualquer maneira, então nós vamos ter uma permutação de 5 elementos, ou seja, é 5 fatorial. Calculando 5 fatorial, que no caso vai ser o produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso quer dizer que a palavra-chave possui 120 anagramas. Eu quero saber quantos desses anagramas as vogais não aparecem juntas. Bem, veja só. É como se nós tivéssemos aqui, ó, 5 posições. Eu quero quantas as vogais não aparecem juntas. Então, eu vou contar quantas elas aparecem juntas. E aí eu faço a diferença. Então, quantas vezes as duas vogais aparecem juntas? Imagina aqui, ó, tem a letra A e a letra E. Elas estão juntas. Eu, a partir de agora, eu vou representar a letra A e a letra E por uma letra K. Ou seja, o que é o K? O K é uma letra que representa o A e o E juntos. É como se eu estivesse amarrando aqui eles, né? Então, no lugar agora de ser 5 letras, eu passo a ter agora apenas 4, né? Porque o K já está representando a letra A e a letra E juntas. Bem, de quantas maneiras agora eu vou poder fazer? Eu estou substituindo o A e o E por K, então eu vou ter como se eu tivesse o K, o C, o H e o B. De quantas maneiras eu posso perguntar isso aqui? Permutação de 4, que é 4 fatorial, o resultado dá 24. Agora você vai observar o seguinte, esse K está aparecendo o A e o E juntos. Só que o E pode vir antes que o A. De quantas maneiras eu posso permutar essas duas letras aqui? Uma permutação de 2. Então, é o K multiplicado por uma permutação de 2. Então, no caso, nós vamos ter o total de vezes que as vogais aparecem juntas seria 4 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Ou seja, 24 vezes 2, 48 vezes.
Então, em quantas vezes elas duas não aparecem juntas? Aí agora só faço só a subtração, né? Eu tenho 120, que é o total de anagramas, e dessas 120, 48 vezes elas aparecem juntas. Então, nós vamos ter 72 anagramas em que as vogais não aparecem juntas. Beleza? Tranquilo? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre permutações com elementos repetidos, né? Às vezes, pessoal, quando os elementos são repetidos, você pega um exemplo bem prático aí, Ana. Então, quando você vai fazer o total de anagramas da palavra Ana, não vai ser a mesma quantidade de anagramas, por exemplo, da palavra ave. Por que não? Porque existem elementos que se repetem. Nesses casos assim, a gente tem que fazer uma observação. Imagine que eu tenho um conjunto com N elementos. Agora, observe que eu não estou dizendo para vocês que são elementos distintos, são apenas N elementos, dos quais N1 desses N elementos são iguais ao índice 1, N2 são iguais ao índice 2, N3 são iguais ao índice 3, até o NK são iguais ao índice K. O certo é que quando eu somo N1 mais N2 mais N3 mais NK, isso no final vai ser igual a N, que é o total de elementos do meu conjunto. Qual é o número de permutações possíveis? Bem, a fórmula é essa daí, ó. Como a permutação de n elementos eu tenho n fatorial, aí esse n1 que se repete n uma vezes, eu divido pelo fatorial dele. Como n2 também está se repetindo n duas vezes, eu divido por n2. E aí até chegar no nk, que é o nk fatorial. Então essa é a maneira de nós fazermos isso, né? Vamos fazer algumas aplicações, alguns exemplos? Olha esse primeiro exemplo, turma, como é um exemplo bem interessante. Uma moeda é lançada 5 vezes. De quantos modos distintos podem ser obtidas 2 caras e 3 coroas? Bem, pessoal, você pega uma moeda, lança ela 5 vezes. De quantas maneiras podem aparecer 2 caras e 3 coroas, né? Olha só. Se eu representar caras por letra C e coroa por K, você imagina aqui, nós teríamos essa condição, 2 caras e 3 coroas. Então, de quantas maneiras isso pode acontecer? Ou seja, quantas permutações ou quantos anagramas eu posso formar com esses 5 itens? Você observa que há aparecer itens repetidos, elementos repetidos, né? Então, na verdade, nós teríamos uma permutação de 5, onde 2 caras se repetem e 3 coroas se repetem. Aí, pela definição dada para vocês, isso aqui é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, nós teríamos aqui um produto 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 3 fatorial. Simplificando, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 são 10 maneiras. Exemplo 2. Quantas soluções inteiras e não negativas possui a equação x mais y mais z igual a 8? Nesse segundo exemplo, quantas soluções inteiras e não negativas existem nessa equação linear? X mais y mais z igual a 8. Então, só para vocês terem uma ideia. Quando ele fala soluções inteiras não negativas, nós vamos ter um termo, né, que são as soluções. Então, eu posso ter, por exemplo, o x igual a 0, o y igual a 2, o z igual a 6. Nós podemos ter o x igual a 1, o y igual a 3 e o z igual a 4, porque a soma vai ser 8. Nós podemos ter o x igual a 8, o y igual a 0, o z igual a 0. Agora, existem quantas soluções dessa maneira? Se nós vamos inventar de fazer uma por uma, vai dar muito trabalho. Então, veja o seguinte. Imagine que x, y e z sejam compartimentos onde eu quero distribuir de maneira distinta 8 bolinhas. Então, vamos imaginar isso da seguinte maneira. Ó. Vou representar assim.
Aqui é o compartimento onde eu vou colocar as bolinhas representando o valor de x, aqui as bolinhas em valor de y, aqui as bolinhas em valor de z. No total, eu tenho 8 bolinhas. Então, imagine essa situação. Aqui é como se fosse x igual a 1, y igual a 4, e, logicamente, que o z vai ser igual a 3. Aí eu vou ter. Agora, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Bem, eu posso permutar isso aqui de quantas maneiras eu quiser, né? Como eu posso perguntar isso aqui de quantas maneiras eu quiser, então nós vamos ter uma permutação com elementos repetidos. Ou seja, é uma permutação. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 8 bolinhas e 2 barras, 10 elementos. Só que 8 bolas que são repetidas e 2 barrinhas repetidas. Ou seja, isso aqui é uma permutação de 10, 8 fatorial, 2 fatorial. Então, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 2 fatorial. Né? Aqui dá para cancelar o 8 fatorial com 8 fatorial. 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, existe 45 soluções x, y, z. Feito esses dois exemplos aqui, revisado o assunto de permutações, agora, turma, nós vamos repetir aquele exercícios lá do sistema de numeração binários, tá bom? Então, vamos passar para eles. Então, voltando para os nossos exemplos que faltam ser resolvidos do sistema de numeração binário, vamos relembrar. Primeiro, escreva o número em código binário. Segundo, quantos algarismos diferentes podemos formar usando os mesmos dígitos binários do número 8? Qual desses algarismos é o maior, uma vez que eu tenho resolvido o número 2, né? Questão 2. E o último exemplo, escreva o número 1011 em código binário. Ok. Depois aí dessa revisão que nós fizemos de permutações, vamos partir agora para a aplicação em códigos binários, né? Nós já dizemos para vocês como é que se escreve o número em códigos binários, né? É você representar ele com uma soma de potência de base 2. Isso pode ser feito, turma, com qualquer número que vocês queiram. Para vocês terem uma ideia, existe até tabelas em que você representa letras por código binário. Aí só que tem uma tabela prescrita, tal, tem todo um trabalho, assim como é usado no código de Braille, né? Aí existe o código binário. O Braille, quando você tem lá aquelas 6 bolinhas que podem ser perfuradas, tal, é como se você, no lugar de ter 3 linhas e 2 colunas, você agora vai formar apenas uma linha e 6 colunas para representar o código binário. Então, vamos fazer o seguinte, bora aprender como é que eu transformo um número para código binário. Isso pode ocorrer da seguinte maneira. O exemplo 1 aí que foi dado para a gente, pede para a gente transformar o 8 em código binário. Bem, eu simplesmente vou pegar o 8 e aí eu vou dividir isso aqui por 2. 8 dividido por 2, posso 24, e o resto é 0. Agora eu vou pegar o 4 e vou dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. O resto é 0. Agora eu pego 2 e divide por 2. 2 dividido por 2 aqui vai dar 1. 1 vezes 2 é 2 e o resto vai ser 0. Agora eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 0 e aqui vai sobrar 1. Você vai fazer isso até o quociente ser 0, tá bom? Aí como é que você vai escrever agora, então, o número no código binário? Aí você vai pegar todos os restos dessas divisões por 2, que vão servir como se fossem os nossos A índice I, né? Onde 0 é menor ou igual a I e I é menor ou igual a K. Então, observa só. Esse zerozinho, esse 1 aqui é como se fosse o primeiro índice, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, nós escreveríamos ele da seguinte maneira. O 8 em código binário seria quem? 1,
0, 0 e 0. Aí você vai observar, quem é esse primeiro zero aqui? Esse zero é o coeficiente de 2 elevado a 0. Esse outro zerozinho aqui é o coeficiente de 2 elevado a 1. Esse terceiro zero é o coeficiente de 2 elevado a 2. Esse 1 aqui é o coeficiente de 2 elevado a 3. Então, o 8 em código binário pode ser representado assim, ó. Quem é 8? Bem, é 1 que multiplica 2 elevado a 3, mais 0 que multiplica 2 elevado a 2, mais 0 que multiplica 2 elevado a 1, e mais 0 que multiplica 2 elevado a 0. Então, esse é o número 8, escrito na forma de numeração binária. Bem, nós fizemos aqui com vocês só o primeiro exemplo. Tem um segundo exemplo, né? Qual seria o nosso segundo exemplo, turma? A questão pede quantos algarismos diferentes podemos formar usando os mesmos dígitos binários do número 8. Então, olha só. O 8, você observou que foram usados 4 dígitos binários, né? Então, quantos nós podemos formar de forma diferente? Então imagina aí. Quem é o 8? O 8 é 1, 0, 0 e 0. Então, de quantas maneiras posso reescrever isso aqui? Bem, eu tenho 4 elementos, é uma permutação de 4. O 1 aparece apenas uma vez, mas o 0 se repete 3 vezes. Então, isso daqui nada mais é que 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, o resultado é 4. Existem 4 maneiras de eu reordenar o 1, 0, 0, 0. Agora, quem são esses números? Vamos lá. Ó. São dos dígitos binários. 1, 0, 0, 0. Nós vimos que isso aqui representa 8. Depois eu tenho 0, 1, 0 e 0. Se eu pegar isso aqui e representar na forma, vamos encontrar o meu número, meu algarismo, nós teríamos 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Aí você vai observar que isso aqui, o resultado vai ser 4, né? Depois eu posso ter o 0, o 0, o 1 e o 0, ou seja, 0 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, e mais 0 vezes 2 elevado a 0. Quem é esse número aqui? É o 2. E por fim, eu posso ter o 0, 0, 0, 1. E aí você vai ter 0 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E quem é esse número? É 1. Aí você olha para todos eles, né? Eu tenho 8, eu tenho 4, eu tenho 2, eu tenho 1. Qual deles é o maior? Isso responde a terceiro, o exemplo 3, é o número 8. Pequeno, vamos com o exemplo 4. Imagine que eu quero transformar agora o número 1011 em código binário. Eu tenho aqui um número, 1011, formado por 4 algarismos, eu quero transformar em código binário. Qual vai ser esse número? Vamos aqui, pessoal. Primeiro, eu vou dividir isso aqui por 2, né? Se eu pegar 1011 e dividir por 2, vai dar 505, e aí vai deixar resto 1. Se eu pegar 505 e dividir por 2, isso aqui vai dar 252 e vai deixar resto 1. Se a gente pegar 252 e dividir por 2, vai dar 126
E aí vai deixar resto zero. Se eu pegar 126 e dividir por 2, isso aqui vai dar 63. E aí vai deixar resto zero. Se a gente pegar 63 e dividir por 2, vai dar 31. 31 vezes 2 dá 62. Então vai deixar resto 1. Se eu pegar 31 e dividir por 2, aí nós vamos ter 15. 15 vezes 2, 30. E aí vai deixar resto 1. Se eu pegar o 15 e dividir por 2, aí vai ser 7. 7 vezes 2, 14. E vai deixar resto 1. Se eu pegar o 7 e dividir por 2, aí vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Para 7 deixa resto 1. Se eu pegar o 3 e dividir por 2, vai dar 1. 1 vezes 2, 3. Ou 1 vezes 2, 2. Para 3, deixa resto 1. E se eu pegar o 1 e dividir por 2, o resultado dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Para 1, deixa resto 1. Então, quando o último quociente se tornou 0, isso quer dizer que agora eu encontrei, através dos restos, a minha sequência de coeficientes do código binário, né? Aí você vai observar, ó, que a sequência vai ser essa daqui. Então, se eu quero transformar 1011 em código binário, olha só, a sequência da direita para a esquerda. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1. Dois números zeros e 2 números. Transformei para código binário. Código binário só vai aparecer 0 ou 1. Muitas vezes você pode trabalhar isso com os alunos de vocês, especialmente, por exemplo, num laboratório de matemática, né? Às vezes a gente pede ele para representar um número em código binário, e aí você usa um material concreto onde vai ter lâmpadas. Se eu conseguir fazer um filete com 5 lâmpadas em série, liga de liga, liga de liga, liga de liga. Lâmpada ligada representa o número 1, lâmpada desligada representa o número 0. E aí você pede ele, ó, liga de liga, escreva o número 1. Um número tal, escrito nessa maneira aqui. E aí bota o aluno para treinar, né? Uma forma divertida de vocês trabalharem isso com os alunos de vocês. Então, turma, esse foi o conteúdo da nossa videoaula. E aí, até a nossa próxima aula. Até mais.